Alô, galera do Miguel Couto, do terceiro ano. Bom dia, boa tarde, boa noite. O importante é que agora nós vamos ter a continuação da aula de Revolução Francesa, a parte 2. Única aula nossa que tem duas partes, duas gravações. Muito cuidado. O que a gente viu até agora? A gente viu agora uma definição. Até agora a gente já viu isso. Uma revolução burguesa para implantar o capitalismo na França. Parte 1. Depois nós vimos as causas gerais da revolução. Está no vídeo 1. Depois a gente viu o processo revolucionário. Lembra? Popular, camponês, burguês e a reação aristocrática. E o final da aula, da parte 1, que você tem que ver, foi o início da Revolução. Eu vou começar desse início da Revolução, que é o final do vídeo 1. Tá bom? Vou fazer o link. Então, a Revolução começa, quarta parte, ela começa quando o terceiro Estado se separou dos Estados Gerais. O rei tinha convocado os Estados Gerais para fazer um pacto social, uma reunião rara. A última vez que aconteceu foi em 1614. Então não era um parlamento, era uma reunião dos estamentos. Nesse encontro, a burguesia tinha a maioria, 578, a nobreza 291 e o clero 270 representantes mais ou menos. Então no voto individual, a burguesia ia ganhar. Sim, porque se somar 270 com 291, primeiro estado, segundo, ia dar 561. Então não precisava ter revolução. Só que começou um oba-oba, um zum-zum-zum, um ti-ti-ti, de que a votação seria estamental, por camada. Então o primeiro estado com o segundo dariam 2 votos, e o terceiro estado daria 1. Então a reunião ia ser inútil para o terceiro estado. O terceiro estado ia sair pagando mais impostos. Então quando começa a revolução? Quando o terceiro estado se rebela contra isso, se separa dos Estados Gerais e dá início à Assembleia Nacional Constituinte, que é, do programa 2, o primeiro assunto, que é a era das instituições. Ok? Para quem viu os 2 vídeos, é a parte 5. Para quem está vendo só esse, é a primeira coisa nova. Era das instituições. Guarda aí, era, período. Instituições, vem do verbo instituir. É o período em que se institui a Revolução Francesa. Só pelo nome você acerta. Mas vamos devagar. Era das instituições. Eu vou fazer por tópicos para te ajudar. Primeiro tópico, era das instituições. A alta burguesia assume o poder. Quem é a alta burguesia? São os girondinos. Ok? Os grandes burgueses, os grandes capitalistas, banqueiros. Esse pessoal é revolucionário. Sim. E a primeira fase da revolução, primeira fase do nosso vídeo, era das instituições, é dominada pelos girondinos. Então anota aí, a alta burguesia assume o poder. Girondinos. Segunda coisa, fim do absolutismo, mas não da monarquia. As frases que eu montei há muitos anos são para te incentivar, dinamizar a aula. Fim do absolutismo por quê? Porque aquele sistema autoritário, onde o rei manda em tudo e em todos, sem ser eleito por ninguém, aquele esquema acabou. A revolução acabou com o absolutismo. Mas a maioria dos alunos no planeta erra, porque as pessoas acham que foi agora que o rei morreu. Não, não foi agora. Guarda a frase, fim do absolutismo, mas não da monarquia.
A monarquia continua na Inglaterra, porque a Inglaterra, no início, ela copia o modelo inglês, que é a monarquia constitucional, quando o rei reina, mas não governa. Então, vamos lá. A alta burguesia assume o poder. Segundo, fim do absolutismo, mas não da monarquia. Terceiro, participação popular, mas a liderança burguesa. Isso é um momento muito importante. Eu tentei te convencer isso no primeiro vídeo. O povo é importante, se mobiliza, participa, torce, chora, luta, mas quem domina a revolução é a burguesia. E a prova disso está agora, na sua frente, no seu caderno, que você devia anotar. Participação popular, mas liderança burguesa. Eu vou provar. Sabe como é o voto no início da Revolução? Censitário, só vota quem tem dinheiro. Então, eu provei para você que a Revolução no início não mata o rei e não é inclusiva politicamente, porque o voto é censitário. Beleza? Ah, então tá tudo ruim. Não, não tá tudo ruim. Não tá. Teve coisas boas, por exemplo, a abolição dos direitos feudais. Sim, o feudalismo entrou em declínio total. Vai haver o grande medo, as invasões no campo. Então, o feudalismo entrou em declínio. Os direitos feudais foram suspensos. Muitos nobres fugiram para não morrer. A população camponesa invadia as terras, incendiava os castelos, enforcava, matava os nobres. É uma loucura. Então, isso é uma coisa boa, a abolição dos direitos feudais. Difícil, secularização do clero. Secularização pode ser confisco, que aconteceu, dos bens católicos, ou superação. A Igreja Católica mandava na França. Era ligada ao rei. Então, agora a Revolução ela vai colocar a Igreja Católica no seu devido lugar, que é só cuidar da fé. Então, a Revolução não é contra Deus, mas ela combate o catolicismo e o poder absurdo que o catolicismo tinha. Então, você já viu que a alta burguesia chegou ao poder, que o absolutismo acabou, mas o rei continuou, que tinha participação popular, mas a liderança era burguesa. Você já viu a abolição dos direitos feudais e viu também a secularização do clero. É uma aula longa, por isso que eu dividi em duas partes. Aliás, eu quero o seu retorno. Se você não gostou, fala com a sua coordenação. Mas se você gostou de eu ter dividido, de eu estar organizando dessa maneira, fala com alguém da sua sede. Manda um e-mail. É muito importante, professor, esse retorno. Vamos lá? Bom, mais uma coisa da Era das Instituições. Bom, a data dela é 1789, quando começou, a 1792. O macete é você saber quando começa a fase. É nessa fase, por exemplo, que tem a queda da Bastilha. Logo no início da Era das Instituições, 14 de julho, quando o povo toma a Bastilha, que era uma prisão absolutista. Tudo bem? Mais um momento da Era das Instituições. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. É um documento que até hoje é importante. Influencia a democracia no mundo inteiro. O que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão? Primeiro, vamos conversar. Todo cidadão é um ser humano, mas nem todo ser humano é um cidadão. Sim, porque para ser cidadão você tem que ter direitos. Então, a Declaração dos Direitos do Homem, enquanto ser humano, e do cidadão, enquanto ser político. Essa você não sabia. Essa declaração legaliza os sonhos do iluminismo. Legaliza a igualdade perante a lei. Cria a base jurídica democrática do planeta. Mas por que essa fase acabou se ela estava tão boa? Porque política externa gera crise interna. A França vai ser atacada. E os girondinos vão querer defender a França.
Só que o rei traidor, a gente vai conversar. Exército sem poder confiar muito. Então essa ideia de ir para a guerra, proteger a revolução, ela vai dividir os revolucionários. Os jacobinos, a pequena burguesia, vai defender o quê? Consolidar a revolução para depois fazer a disputa externa. E tem uma coisa que eu acho que você vai notar agora. A era das instituições garantiu a democracia, mudou coisas, sim, mas ela não resolveu os problemas da economia. Ela não implantou o capitalismo, não conseguiu, não teve paz para isso. Muitas mudanças políticas positivas, sensacionais, igualité, liberté, fraternité, igualdade perante a lei, liberdade econômica, religiosa, expressão. Fraternidade é mais caô, né? Porque esse lema aí tem a ver com a maçonaria. Então, vamos entender. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão consolida. Só que os girondinos não resolvem os problemas econômicos. Isso leva à segunda fase, a Era das Antecipações. Vem do verbo antecipar. Esse é o período mais radical da Revolução. E dura pouco. 92, 1792, até 1794, 14 meses. Como é que a gente entende esse momento? Primeiro item. A pequena burguesia assume o poder. Agora, na era das instituições, na era das antecipações, viu como é bom anotar? Até eu erro. Agora, na era das antecipações, quem vai mandar é a pequena burguesia, que sentava à esquerda do parlamentar, convenção, que vai aprofundar a revolução, vai sonhar com a república. Não é o povo, mas é o grupo que mais se preocupa com o povo. Então, nós vamos ter uma virada. Vão haver eleições, 3 grupos importantes, os girondinos, que governaram a era das instituições, com 1/3. Os jacobinos com 27%, mais votados em Paris. Paris tinha 5 milhões de pessoas, o resto da França 20, já falei sobre isso no programa 1. Então, o que vai acontecer? Os jacobinos eles vão, com o apoio da planície, do centro, que é um grupo que vai definir nessas aulas a partir de agora. O centro vai se aliar à esquerda, a planície vai se aliar aos jacobinos e vai levar os jacobinos ao poder. Mas os jacobinos não tinham maioria. Eles fizeram uma aliança para governar. Essa aliança foi com a planície. Então, os jacobinos chegam ao poder. Juntamente com isso, vai haver a prisão e morte do rei. O rei era traidor, mandava carta para outros países invadirem a França, derrotarem a revolução para ele voltar ao poder. Imagina que você está jogando bola, vôlei. Alguém está do lado de fora, querendo que você quebre a perna para você dar vaga para ele. Horrível esse exemplo, né? Mas é um bom exemplo. O rei da França, Luís XVI, ele queria derrubar a revolução para voltar a ter todo o poder absolutista. Então, violam correspondência, ele tinha que ser preso mesmo. E vai morrer nessa fase. Tchau! Essa fase se chama fase do terror, da convenção. É uma fase terrível. Terrível. 18 mil decapitações em 14 meses. 300 mil prisões. Vão nascer os comitês de salvação pública. Os tribunais revolucionários. Os jacobinos tinham medo da contra-revolução. Então o que vai acontecer? Calma. Apesar do terror, os jacobinos fizeram muitas coisas boas. República, voto universal, fim da escravidão nas colônias, principalmente no Haiti. Democratização da educação. Sim, porque o ensino era só para os nobres, agora é para os pobres. Eles vão fazer muitas coisas. Vão criar uma lei chamada Lei do Máximo, que congela preços e salários. Lei do máximo. Quem aumentar de preço, morre. Maneiro, né?
Quem pagar o valor do salário a menos morre. Então tinha muitas coisas boas. A legalização das terras que foram invadidas na época chamada de instituições, no período girondino. Então os jacobinos estavam bem. Só que eles vão durar pouco, por quê? Porque vai haver uma autofagia, aula de biologia. Os jacobinos vão divergir internamente sobre a violência. Uma parte vai querer mais violência. Hebert, os radicais. Outra parte vai defender menos violência, Danton. E o líder Robespierre vai matar os dois principais parceiros jacobinos. Ele achava que ia continuar. Então, com o apoio da planície, Robespierre foi criando um clima cada vez mais terrível de terror, cada vez mais inacreditável. Eu diria que os próprios jacobinos derrubaram seu governo. Mas vamos devagar. Quando é que os jacobinos caem? Eles caem quando acontece o golpe do 9 Thermidor, reação termidoriana. 9 é uma data. Thermidor é o mês do calor. Eles mudaram até o calendário. E aí o que vai acontecer? A planície assustada vai se aliar aos girondinos e vai derrubar Robespierre, matá-lo. Isso é muito importante. Robespierre criou um clima de terror. E isso assustou a todos. Ele atacou vários grupos, matou o rei, matou uma parte dos girondinos, matou líderes do seu próprio grupo. O que garante que ele não iria matar a planície também? Então a planície retira o apoio que dava a Robespierre, se une aos girondinos e mata ele. Golpe do 9 Thermidor. Vale a pena estudar. E aí nós vamos ter uma nova fase, a Era das Consolidações, o último momento da nossa aula, também chamado de Era Napoleônica, mas eu preferi fazer em 2 vídeos para aumentar a qualidade. E a próxima aula tem mais um pouco de Revolução Francesa, o que aconteceu depois que Napoleão perdeu. Então, nós vamos ter uma espécie de terceira aula, mas em outra semana. Mas vamos entender, Napoleão ainda não aparece. No início da Era das Consolidações, que é a maior fase, de 1794 a 1815, no início não tem Napoleão. No início é o Diretório, de 1794 a 99, a República Burguesa. É uma transição entre os jacobinos que acabaram e Napoleão, que vai assumir. Ok? Diretório, cuidado com isso. Vai haver um saneamento das finanças, mas fica nítido que há uma ausência de liderança. Sim, falta um líder. Muitos líderes morreram. Danton, Robespierre, o rei. Então, durante a Era das Consolidações, a alta burguesia vai inventar Napoleão. E vai haver o golpe do 18 Brumário em 1799. Com 10 anos de revolução, vai haver um golpe chamado 18, que é uma data, Brumário, que é o mês do outono. O que é o golpe do 18 Brumário? É quando a alta burguesia, sim, ela voltou na Era das Consolidações, só na segunda fase que os jacobinos governam, é quando a alta burguesia assume o poder e depois de alguns anos coloca Napoleão para governar. Primeiro como cônsul, depois como imperador. Qual é o simbolismo de Napoleão? Paz interna, porque ele gerou a pacificação da França. Progresso econômico, porque ele implanta o capitalismo. Ok? E expansão territorial, porque ele fez a França grande e invadiu várias regiões. Então a Era Napoleônica ela é um sucesso. Mas tudo na vida tem início, meio e fim. E Napoleão, mesmo com o bloqueio continental que a gente já estudou, ele vai ser derrotado. Mas isso é assunto para outra aula. Napoleão é paz, progresso e expansão. E é assim que eu quero que você lembre de Napoleão, como um sucesso. Ok?
a gente volta com esse assunto com a Europa e o que aconteceu com a França quando Napoleão perdeu. Saúde!